Graça e a paz, irmãos. Hoje à noite nós vamos trabalhar o segundo livro das Crônicas. Mas antes que você abra, ou se quiser já abrindo o livro das Crônicas, a partir do capítulo 20, gostaria de perguntar a vocês essa noite: quem de vocês ainda não passou por uma situação em que você não sabia o que fazer? Situação na vida de cada um que está aqui essa noite. Se não viveu, pode ser que um dia você venha a experimentar uma situação como essa. Seja em que situação for, em que situação você esteja, há um momento na nossa vida em que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E o tema dessa noite é quando não sabemos o que fazer. O segundo livro das Crônicas é uma narrativa que mostra um resumo da história dos reis de Judá. Os reis de Judá é o sul, o reino do sul, porque nesse período que é relatado aqui no segundo livro das Crônicas, o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte, com 10 tribos, e 2 tribos no reino do sul. Portanto, o segundo livro das Crônicas, ele vai falar da história, um resumo da história dos reis do reino de Judá, ou seja, o reino do sul. E começa desde Salomão e termina com Zedequias, ou Zedecias, que foi o último rei em Judá e Jerusalém, antes do cativeiro babilônico. Mas eu quero me deter hoje, irmãos, em um rei que foi muito bom para Israel. É a vida do rei Josafá. O rei Josafá, como todos os reis, sempre tiveram seus altos e baixos, porque são homens como nós. Nós somos sujeitos a erros e falhas, mas o cronista, ele analisa aqui, provavelmente foi Esdras, não podemos afirmar, o sacerdote Esdras, que escreveu esse livro. Mas o que acontece é que a vida desses reis são avaliadas pela história deles. E quando um rei, ele é bom, ele é um rei considerado bom por Deus, é porque na maioria das obras ou da sua vida que foi mais dedicada ao Senhor, ele tem mais acertos do que erros. Portanto, nós aprendemos com a vida de Josafá, tanto os erros que ele cometeu, como também os acertos. E os acertos de Josafá foram maiores do que os seus erros. Portanto, nós vamos fazer uma panorâmica essa noite sobre a vida de Josafá. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2 do capítulo 20. Se todos abriram, vamos ler e orar ao Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2. Se todos abriram, amém? Amém. Então vamos ler. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Até aí. Vamos orar e pedir direção ao Senhor. Pai querido, nós somos a tua igreja, Senhor. Somos o teu povo que está reunido neste lugar em teu nome, Senhor. E eis aqui a tua palavra que está aberta, Senhor. E a tua voz que nessa noite nos faz ouvir. Que, Senhor, nós tenhamos toda a reverência e santo temor ao ouvir a tua voz. Ensina-nos, Senhor Jesus, o que tu queres nos mostrar essa noite. Aos erros que nós muitas vezes cometemos e também a direção sobre como tu queres que nós venhamos a andar.
Senhor, abençoa teu povo nessa noite, Senhor. Edifica-nos com o teu Santo Espírito, Senhor. Nos dá direção àquilo que tu queres, para que venhamos glorificar o teu santo nome, pois tu és santo. Santo é o Senhor, Rei Israel, Rei eterno. Senhor, bendito és tu nessa noite, Senhor. Seja glorificado o teu nome, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos e a meus irmãos, Senhor, para que a tua palavra desça aos corações nessa noite, Senhor, e que nós possamos sair daqui regozijantes para a glória de teu nome. Amém. Irmãos, o versículo 1 do capítulo 20 começa dizendo: depois disto. Tem algo que aconteceu antes que esta grande multidão viesse contra Josafá. Depois disto o quê? Nós vamos voltar aqui para ter uma ideia de quem foi Josafá. Volte aí para o capítulo 17, que é o início do reinado de Josafá. Quem era Josafá? Quem era esse homem de Deus? Nós vamos ver aqui que existem algumas características nesse homem que nos faz pensar como nós somos aqui no nosso tempo. Como nós agimos, como nós pensamos em relação a este homem de Deus. E nós vemos aqui no versículo 3, que diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Balaíns. Primeira questão é que este homem andou nos caminhos do Senhor. Josafá era um homem temente a Deus. O seu pai, Asa, que era o rei anterior, fez a mesma coisa, irmãos. E é interessante isso para nós, porque a nossa geração, nossa casa, nossa família, nós temos a responsabilidade de dar continuidade, àqueles que plantaram o Evangelho na nossa vida, aos nossos filhos. Como nós oramos essa noite aqui, para que os nossos filhos aprendam o Evangelho nas salas, com os professores, precisa que em casa nós possamos passar que nós tememos ao Senhor, que nós levamos Deus a sério, que o Senhor é verdadeiramente o nosso Senhor, Ele reina sobre nós, Ele reina sobre tudo. Muitas vezes Ele não está reinando em nossas vidas. Nós precisamos ter em mente que o Senhor, Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Não apenas Salvador, Ele reina sobre nós, mas Ele espera que nós venhamos a retribuir o que Ele fez em nós, através de nós agora, irmãos. O que Ele fez em nós foi nos salvar, foi nos libertar, e através de nós Ele quer nos usar, quer que nós sejamos uma bênção na nossa casa, uma bênção no bairro, no trabalho, na universidade, na escola, entre esse mundo de trevas que há aí fora, que você seja sal e luz e faça a diferença, porque Josafá era um homem que chamou a atenção de Deus. Josafá foi um homem que buscou a presença de Deus, andar nos seus caminhos, e ele era um homem falho. Ele não era perfeito, mas nós vamos olhar essa noite para aquilo que devemos seguir como exemplo bom, e nós também devemos olhar para aquilo que nós devemos evitar. Foram os erros de Josafá. Portanto, agora aqui no capítulo 17, no verso 3, ele diz: andou nos caminhos do Senhor. Veja o que diz aqui no verso 4: antes procurou ao Deus de seu pai e anunciou aos seus e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Que Israel é esse? Como assim? É o reino do norte. É o reino do norte, onde se misturaram, onde nesse contexto existia um terrível rei, um dos piores reis que houve na face da terra naquele período, o rei Acabe. E não bastava ser um dos piores reis, ele casou-se com uma das mulheres piores, Jezabel. Portanto, ele começou a adorar Baal e os ídolos. Isso é muito importante, irmãos, porque nós não temos ídolos, nós somos o povo de Deus. Nós não temos ídolos, mas muitas coisas
na nossa vida pode se tornar em ídolos. O ídolo é aquele que você venera. O ídolo é aquele que você se prostra diante dele no sentido de que você honra mais aquilo do que o próprio Deus. Tudo que estiver no lugar do Senhor se torna um ídolo. Pode ser o seu trabalho, pode ser até a sua família, ou até você mesmo. Se você procurar a sua vida, se preocupar mais com a sua vida do que com o próprio Deus, o próprio Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a sua vida por amor de mim, acha-la. Então, irmãos, nós temos que entender que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Comprados, irmãos, pertencemos a outro Senhor. Nós não somos mais de nós mesmos. Então, preste atenção nisso. Então, antes, ele procurou os caminhos do Senhor. Olha aqui o verso 6. O verso 6 disse: tornou-lhe-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos os postes ídolos de Judá. Eu quero frisar essa frase aqui. Preste atenção muito bem nisso. Verso 6: tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Ousado, irmãos. Ousadia. Esse homem era um homem que buscava com afinco aquilo que era referente ao Senhor. Tudo que pertencia ao Senhor o interessava. Toda a palavra, todo o ensinamento do Senhor interessava a Josafá. A minha pergunta, essa noite, você tem se interessado, como Josafá, em ser ousado, em andar nos caminhos do Senhor? Reflita sobre isso, porque para os nossos dias, para a nossa realidade, existe um homem que procurou não viver apenas como um homem salvo, mas ele queria prosseguir em conhecer mais o Senhor que o salvou. É o apóstolo Paulo. Veja o que diz o apóstolo Paulo em... Deixa aí, eu apenas não quero que você abra para não perder tempo. Eu vou abrir aqui em Filipenses e você ouça como Paulo foi ousado. Aqui, ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, veja a diferença de um homem ousado com relação às coisas do Senhor. Para ele, o viver é Cristo. Para você e para mim, isso é uma realidade? Ou ainda nós precisamos entender que nós muitas vezes estamos vivendo para quem? Para nós. O amor de Cristo nos constrange, porque logo um morreu, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. É este homem, Paulo e Josafá, têm muito em comum. E quem de nós hoje, essa noite, está vivendo abaixo desse nível, irmãos? Nós precisamos refletir sobre isso, não só nesse versículo, mas no capítulo 3, Paulo nos mostra que existe um propósito maior de você estar vivo, não apenas por ser salvo, mas ele mostra que ser ousado nos caminhos do Senhor é algo muito mais sublime de que ter a nossa própria vida dormindo e acordando, trabalhando, e com esse ciclo sem fim. Parece que a vida fica sem sentido, irmão, se você viver apenas dessa forma, porque um dia nós vamos partir, e não sabemos qual é o dia. Portanto, quais as obras que nós vamos apresentar ao Senhor? Paulo não ficava contente apenas em ter a salvação. Veja o que ele diz aqui no versículo 3, não precisa você abrir não, ouça então:
ele diz aqui, no verso 12, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Não que eu já tenha obtido a perfeição. Como assim perfeição? Como perfeição? Paulo, ele queria ser como aquele que é perfeito, Cristo. Queria ser como o Senhor, queria ser ousado em viver como Cristo viveu. Então ele diz aqui, não que eu tenha obtido já a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo é o alvo, Cristo é o nosso chamado, nós fomos chamados para sermos parecidos com o Senhor. Josafá, então, no nosso texto, ele foi ousado no verso 6, aí você acompanhe comigo, ousado em buscar os caminhos do Senhor. Então, o que mais fez Josafá? Ele se cercou de tudo que fosse da vontade do Senhor. Então, ele que fez Josafá depois disso? Ele instituiu príncipes no meio do povo. Veja aí o versículo 7. No terceiro ano do seu reinado, enviou a ele os seus príncipes. Vou passar adiante por causa do tempo. Verso 8, com eles os levitas. Verso 9, ainda no verso 8, com estes, no final do verso 8, diz, com estes levitas os sacerdotes, Elisama e Jeorão, ensinaram, o verso 9, todo Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e percorriam todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. Josafá mostrou-nos que ser ousado nos caminhos do Senhor é ter a sua palavra como prioridade. Porque, irmãos, sem a palavra do Senhor nós estamos perdidos. Porque aqui está a voz do Senhor para a tua vida. Ele buscou primeiro os caminhos do Senhor na palavra, não só para ele, todo o povo de Judá. Então ele passou isso a todos, para que todos estejam fortalecidos na palavra. Agora veja, irmãos, que é interessante, que até aí é positivo o que Josafá fez, e é interessante que aí no capítulo 17, no verso 13 diz assim, empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Josafá, além de buscar uma reforma espiritual em Judá, e fazer com que o povo buscasse os caminhos do Senhor, o povo levasse a sério o Senhor na sua palavra, meditando dia e noite na sua palavra, ele também se cercou de exércitos, capitães de 1000, e assim foi, porque veja o que ele diz aqui, no verso 15, depois dele o capitão Joanã, com ele 280.000 homens de guerra, e depois, verso 16, Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e as suas ordens, 200.000 homens valentes. Olha quanto exército Josafá foi acumulando. E no final aqui, irmãos, para a gente já ir resumindo aqui a história de Josafá, no verso 19 diz, estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo Judá. O que nós vamos entender aqui, irmãos? Quando eu e você, nós vamos buscar algo do Senhor, quando nós vamos buscar a sua palavra, quando você se dobra o joelho, quando você busca a palavra, você se alimenta da palavra, você se fortifica como ele se fortificou também. Ele buscou primeiro a vontade do Senhor, depois as estratégias humanas,
de guerras, homens valentes, homens tementes a Deus, pessoas. Ele se cercou de homens, de pessoas que estão junto, que estão buscando a Deus, que são compromissados com o Senhor. Você tem se cercado de quem? Quem tem sido companheiro seu? Quem tem vivido no seu ciclo? Quem tem te ajudado? Quem tem estado junto com você para que você cresça com o Evangelho? Isso é muito sério, irmãos, porque depois daqui, Josafá comete um erro, e esse erro nós temos que aprender. Porque, irmãos, o que acontece no verso 18 é que Josafá descansou. Sabe aquela questão? Está tudo muito bom, as coisas estão fluindo, está tudo organizado, eu estou fortificado, eu estou me sentindo forte, tem muitos homens de guerra, a palavra do Senhor está num povo, mas aí você nessa hora baixa a guarda, porque você começa a se confiar naquilo que você tem. Então, para que a gente possa entender o que aconteceu aqui, vamos observar aqui o verso 18, o capítulo 18, verso 1. Tinha Josafá o quê? Riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Meu Senhor Jesus, por que ele fez isso? Josafá fez 3 alianças erradas, 3. A primeira delas foi aqui. Ele aparentou-se com o rei de Israel, idólatra. E aí foi o erro de Josafá, irmãos. Que alianças nós temos feito ou tem sido feito propostas para que você aceite alianças fora da vontade do Senhor? O filho de Josafá foi prometido à filha de Jezabel e Acabe, Atalia, uma das piores mulheres depois da sua mãe. Atalia, inclusive, foi rainha, depois do seu marido ter falecido, Jeorão, o rei de Judá. E foi uma desgraça para Judá essa mulher. Tudo começou quando uma aliança familiar deu-se início, quando o rei de Judá, Josafá, ofereceu ou apresentou seu filho para casar-se com as trevas. 3 alianças, uma familiar, outra militar, nós vamos ver aqui, e a última foi uma aliança comercial. Mas eu quero me deter na aliança agora militar. Veja, irmãos, que nós estamos no mundo para influenciar as pessoas que andam nas trevas. Nós não estamos no mundo para ser influenciado pelas trevas. Mas há momentos na nossa vida, irmãos, que nós baixamos a guarda, porque nós achamos que tudo está estável. E aí é onde mora o perigo. Nunca baixe a guarda, irmãos, porque está tudo organizado, eu estou fortificado, a palavra do Senhor está sendo pregada, está tudo muito bem, vou relaxar, está tudo muito bem. É aí que o inimigo entra. E aqui aconteceu com Josafá, e aqui no versículo 3 do capítulo 18 ele diz: Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Meu Deus, o que fez Josafá, meu irmão? Serei como tu és. Ao invés de ele influenciar a Josafá influenciar Acabe, se arrepender dos seus pecados, como fez o profeta Elias, ele deixou-se influenciar pelo rei. E quantas vezes nós estamos nessa condição, irmãos? Nos aliançando com pessoas que não vão nos ajudar. E é interessante aqui que é uma aliança militar, uma aliança de guerra. Sabe o que fez Josafá? Foi lutar do lado errado. E aqui, irmãos, nós temos que pensar que espiritualmente isso aqui tem muito a ver conosco. Porque a nossa luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne
é uma luta que está dentro de nós. Nós não lutamos lá fora com pessoas, mas lutamos com nós mesmos, porque nós somos o maior inimigo de nós mesmos. Você é o seu maior inimigo. Porque aqui Paulo vai mostrar em Gálatas, no capítulo 5, dizendo: porque a carne milita ou combate contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais porventura o que quereis. E então ele vai mostrar, dizendo ainda, que no capítulo 6 de Gálatas, ele diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. E o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, irmãos, isso é muito sério. Alianças que, porventura, algum de nós já fizemos, ou estamos nela, temos que pedir perdão, porque quando nós fazemos tal coisa, nós estamos profanando o Senhor, porque aqui o templo era físico, no tempo de Josafá. Quem é o templo do Espírito Santo, irmãos? Nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, Paulo nos aconselha em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele vai nos mostrar aqui, ouça também, para não ter que você perder tempo. E veja o que Paulo nos fala acerca da questão de nós sermos o templo do Espírito Santo. Verso 14 diz assim: não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como você se vê essa noite, irmãos? Você se vê como um santuário do Senhor? Você se vê que o Espírito Santo habita em você? Está em você? Quantas vezes nós temos, muitas vezes, envergonhado o Senhor com nossas atitudes? Foi o que Josafá fez aqui. E isso nos serve de lição, porque nós temos que observar e estar atentos e não descansar e não baixar a guarda, porque o inimigo das nossas almas, ele quer encontrar uma brecha para entrar, e ele entra, se você deixar. Então, esse é um ponto negativo de Josafá, onde nós devemos ter atenção redobrada e estarmos atentos, porque o inimigo, ele não descansa, ele está noite e dia ao derredor buscando tragar alguém. No capítulo 19, veja aí o capítulo 19 de 2 Crônicas, a consequência chegou aqui por causa dessa união. Então, no verso 19, Josafá, capítulo 19, 1, diz assim: Josafá, rei de Judá, ele volta dessa guerra que aconteceu, e quase que ele morreu nessa guerra, irmãos, porque ele foi lutar, e os profetas de Acabe disseram que ia dar tudo certo. Não é assim? As propostas são boas, são propostas boas, e aí vai dar tudo certo, vamos lá. Mas o Senhor não estava nisso. E aí o que acontece é que quase que ele morria, porque os inimigos pensavam que Josafá era o rei de Israel, porque ele trajava vestes reais, e ele foi confundido, e ele gritou e pediu socorro a Deus, e Deus o livrou.
quando ele volta para casa, aqui no verso 1 ele diz assim: o rei de Judá voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Deverias tu te aliar ou estar andando juntamente com aqueles que são contrários ao Senhor? Será que nós temos... Quais são as tuas amizades? Quais são as pessoas que estão andando contigo? Quais são as pessoas que para você é um referencial? Essas pessoas, faço uma pergunta a você: elas são referenciais para Deus? Para que você as siga? Nas redes sociais nós vemos isso. Eu não ando em rede social, mas nos nossos dias é algo muito comum. Fulano está seguindo fulano. Eles dizem assim, né? Ah, eu sou seguidor de fulano, tal. Essa pessoa é um referencial de Deus para a sua vida? Vai edificar em alguma coisa? Moças, rapazes, jovens, adolescentes, cuidado com as amizades. Cuidado com as pessoas que vocês estão observando, porque uma aliança errada pode colocar a sua vida em risco. E não só a sua vida, mas a vida dos seus familiares. Nós vamos vendo aí fora como pessoas se aliam a outras e depois essas pessoas se tornam monstros e acabam tendo tragédias no meio da família. E aqui é interessante que o profeta repreende Josafá sobre isso. E ele se arrepende, irmãos. Ele se arrepende mais uma vez. Então ele nomeia no capítulo 19, verso 4, ele diz assim: então habitou Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que eles tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. O problema não é nós não errarmos, o problema é nós permanecermos no erro. Josafá errou, mas ele se arrependeu do que fez. E novamente ele começa então, a partir do versículo 4 aqui, a buscar o Senhor novamente. Parece a nossa vida muitas vezes, irmãos. É pecando e se arrependendo, pecando e se arrependendo. Mas não deve ser assim. O pecado nas nossas vidas tem que ser algo que seja um acidente de percurso e não uma constância. Se pegarmos a vida de Josafá, ele teve mais atos bons do que ruins. Quando chegar o fim da nossa vida aqui, e você fizer uma retrospectiva da sua vida, como você vai escrever a sua história? Como escreverão a sua história nessa vida, nessa terra? Qual o legado que você deixará para a próxima geração? Como lembrarão de você depois que você partir dessa vida? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ou como alguém que viveu para si? Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso, porque o viver cristão é muito sério, e nós prestaremos conta ao Senhor. Então veja que ele estabelece então agora juízes em Israel para julgar as causas, juízes, homens tementes a Deus, nesse capítulo 19, e aqui, irmãos, para terminar essa fase de Josafá e entrarmos no nosso texto, que vai ser bem breve daqui para frente, ele diz assim, no verso 9 do capítulo 19: deu-lhes ordem dizendo a esses juízes: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Mais uma vez, ele sentiu na pele o que significa sair da vontade do Senhor. Então ele se arrepende e diz também ao seu povo, porque ele é um referencial para o povo. Ele diz: andem nos caminhos do Senhor com sinceridade, temor, fidelidade. São coisas que devem acompanhar a nossa vida, irmãos. Se nós não temos andado no temor do Senhor, em fidelidade e inteireza de coração, nós estamos pecando contra o Senhor. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de uma vida que agrada ao Senhor.
Então veja que Josafá fez isso. E mais uma vez aqui no versículo 11, ele disse: e eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, mas que se diz respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Verso 11. O Senhor tem prazer em abençoar e livrar aqueles que se esforçam para obedecer à sua vontade. Quando Ele faz sobre nós, mesmo através das nossas dificuldades e iniquidades, é pela misericórdia. O Senhor não quer fazer algo em nossas vidas por causa da sua misericórdia. Ele quer fazer por causa da alegria que Ele sente, o prazer que Ele sente em aquele que busca a sua vontade, a sua face. Então, irmãos, no versículo 20 ele diz então: depois disto, verso 1, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazozon Tamar, e que é em Guede, que é a mesma coisa. Então, irmãos, aqui nós vamos aprender a lição de alguém como Josafá. Quando uma situação difícil como essa, uma grande multidão, 3 povos vêm contra um, e é algo humanamente impossível de ser realizado. Quando um grande problema vem sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus amigos, um problema que é maior do que você pode suportar, seja enfermidade, seja problema financeiro, seja problema de relacionamento familiar, que seja maior do que você pode suportar. A minha pergunta é o tema dessa mensagem: quando não sabemos o que fazer. Há situações, como Josafá, em todas as anteriores, ele tomou uma direção e fez aquilo que ele pôde fazer. Mas quando chegou nessa situação, era maior do que ele podia fazer. E no versículo 3, então disse Josafá. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo. A minha pergunta é: qual é a sua atitude em face a uma grande situação difícil que você está enfrentando, ou que se um dia você vier a enfrentar? Qual é a sua atitude? Josafá, aqui nesse momento, ele teve medo. E medo não é o problema, porque nós temos medo, nós temos angústias, nós temos fraquezas em nossas vidas. O problema não é ter medo, o problema é o que nós fazemos com o medo. E aqui, irmãos, nós temos o contrário do que fez Josafá, foi o profeta Elias. O profeta Elias, ele profetizou em Israel com o mesmo rei Acabe, que teria uma seca e uma fome ali naquela região, não iria chover. E depois nós sabemos que Elias, ele orou, e ele disse: se o Senhor é Deus, seguiu, porque Deus fez cair fogo do céu, e o sacrifício ali foi oferecido, o holocausto ao Senhor, e Deus confirmou que ele era Deus, e Baal não era Deus, o que o povo de Israel seguia. Então o que aconteceu com Elias? Elias, juntamente com os profetas ali, exterminaram os 400 profetas de Baal. Era um homem ousado. Mas uma mulher disse para Elias: assim como se fizeram com esses profetas, assim será contigo amanhã.
eles vão te matar. E esta foi uma simples ameaça diante de um homem que enfrentou 400 profetas das trevas. Temeu e correu. Ele temeu e a reação de Elias foi fugir e entrar numa caverna e pedir para morrer. Qual é a tua reação em face do problema, da dificuldade? Pois Josafá fez o contrário de Elias. Veja o que diz o verso 3 em sequência. Então Josafá teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, e pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. A primeira atitude de Josafá, depois do medo, é: eu vou buscar a presença e a face do Senhor. Josafá agora, ele não buscou estratégias nenhuma humana. Sabe o que acontece muitas vezes? É quando surge uma situação difícil na tua vida, nós só vamos buscar a face do Senhor quando nós dizemos assim: rapaz, eu já tentei de tudo, só resta agora o Senhor. Não é assim muitas vezes? Nós ficamos ansiosos para resolver o problema, mas nós não fazemos como Josafá fez. Ele colocou em primeiro lugar: vamos buscar a face do Senhor com jejum e orações. Vamos nos mortificar, vamos nos humilhar perante a face do Senhor, e Ele nos dará a vitória. Isso foi a primeira coisa que Josafá fez. E a segunda, irmãos, está aqui no verso 6, que ele diz assim, diz no verso: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todas as coisas, ou todos os povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. A segunda coisa que Josafá fez, além de buscar a presença do Senhor, a direção do Senhor, é se lembrar de quem Deus é, irmãos. Nós precisamos lembrar de quem o Senhor é e do que Ele fez por nós. Pois aqui ele diz: tu és aquele que domina sobre tudo, que podes todas as coisas, que pode mudar a minha vida, meu caráter, meu ser, aquela dificuldade que nós estamos vivendo. Tu podes todas essas coisas, Senhor. Então ele diz, na sua oração, a primeira coisa é saber que Deus, toda a força e poder está na mão do Senhor. Veja que é interessante aqui, irmãos, que ele faz uma menção sobre o templo de Salomão. Aqui no versículo 9 ele diz: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nos apresentarmos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está esta casa, e claramente e clamaremos a ti e a nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Irmãos, nós estamos no lugar certo. Nós estamos na casa do Senhor. Aqui é o lugar onde o Senhor quer abençoar a tua vida. Aqui é o lugar onde o Senhor quer mudar a tua sorte, mudar o teu caráter. Senhor, estar nesse lugar, porque Ele diz aqui: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, ou peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, irmãos. Nós temos considerado que aqui é o lugar que o Senhor quer tratar conosco. Se você considera aqui o lugar onde o Senhor quer mudar a forma que você está vivendo, porque isto é o que o Senhor espera, que nós venhamos a mudar. E as circunstâncias que se apresentam a nós, irmãos, tentam nos impedir de prosseguir no caminho da santificação. Pode ver, irmão, que muitas vezes
essas adversidades, essas lutas são para tirar o povo de Deus da posição onde eles estão. Esse povo que veio contra Josafá, ele veio para tirar o povo de Deus da sua possessão da terra que foi dado a eles. Muitas vezes a adversidade vem na sua vida para tirar você do caminho, do rumo que Deus quer para a tua vida. Por isso que muitas vezes nós não crescemos espiritualmente, porque nós sucumbimos às adversidades. E aqui ele está nos ensinando a outra coisa, irmãos. Ele está no versículo 12, e dizendo: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força, pois para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. A terceira coisa é que, mesmo que você não saiba o que fazer, você deve colocar diante de Deus as suas petições e súplicas com toda oração, para que o Senhor veja que você está dependendo dEle, como fez Josafá. Senhor, tu não irás mudar essa situação, tu não irás julgar esse povo. Senhor, até quando, Senhor, eu vou vivenciar essa situação? Quando tu irás agir, Senhor? Então ele diz aqui: não temos força alguma para resistir, para suportar essa dificuldade, mas os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, nessa terceira orientação para nós, nos diz que nós devemos confiar no Senhor. Primeiro, buscar a sua face. Em segundo lugar, nós devemos mostrar para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor que Deus pode todas as coisas, que Ele é todo-poderoso. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Há porventura alguma coisa impossível ou demasiadamente difícil para mim? Não há impossível para o Senhor, irmãos. E a única coisa que é interessante aqui, que depois dessa oração, no verso 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Patanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, vós nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, e sim de Deus. A peleja não é vossa, e sim de Deus. Não vos assusteis, não temais. Em Efésios capítulo 6 diz: quanto ao mais, irmãos, sede vós fortalecidos com todo o poder, para que possais resistir às astutas ciladas do inimigo, e vos revistais de toda a armadura de Deus, para podermos resistir no dia mau. Irmãos, essa é a direção que o Senhor nos dá, e tem peleja, tem lutas que é maior do que nós podemos suportar. Mas sabe, irmãos, tem lutas aqui como essa, que o Senhor, que a única coisa que nós temos que fazer é dizer: Senhor, eu não tenho forças, mas nossos olhos estão em Ti, Senhor, nossos olhos, nossa esperança está em Ti, porque Tu podes todas as coisas. Senhor, faz essa obra em nós, livra-nos do mal, livra-nos dessa oposição, dessa opressão, Senhor, dessa angústia na nossa vida. E aqui no verso 16, ele diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zim, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. A quarta direção é o seguinte, irmãos: o problema maior que você tiver, encare ele de frente.
Ele está dizendo aqui: confie em mim, mas vai encontrar esses inimigos. Vai, encara de frente o teu problema, não recue, não se afaste, vá de frente a ele. Então ele disse: naquele vale, no vale que você encontrará-se com o Senhor e com o teu problema. Ali estará você no vale, ali estará você, o problema e Deus. Os três estarão ali. Vai e encare o problema. Então veja, irmãos, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está conosco. Então ele diz assim no verso 17: neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, verso 17, porque o Senhor é convosco. Então, o que fez Josafá, irmãos, depois disso? É a quinta e última direção do Senhor. Verso 18 diz: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Como assim? Como adorar o Senhor em meio ao problema, em meio à dificuldade? Essa é a quinta direção, irmãos. Quando você estiver sobre um problema difícil, você adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque isto é fé. Então veja o que diz aqui no verso 20, a última parte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, crede no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Crede no Senhor e Ele libertará do problema, da dificuldade, da doença, do trabalho, da dificuldade no emprego, na tua casa, nos teus filhos. Crede no Senhor. Onde está a tua fé, irmãos? Se você não tem fé, peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu sou fraco, eu não tenho condição, Senhor, de vivenciar a tua luta, porque a luta é tua, essa luta é maior que eu não posso. Tu dizes que eu devo ficar parado, então, Senhor, eu fico aqui na minha posição, eu não saio da posição, eu confio em Ti, eu confio porque Tu és todo poderoso, Tu pode todas as coisas, Senhor. Então, foi isso que Josafá fez: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, irmãos, o que é que ele faz? Ele vai contra tudo que é as estratégias humanas. Para enfrentar um exército, ele vai ao encontro da dificuldade e coloca os levitas louvando na frente do exército. Porque isto é fé, irmãos. Louvar ao Senhor e agradecer e dizer: nós somos felizes porque Tu comprastes com o Teu sangue, Senhor. Tu a maior das vitórias foi vencida na cruz do Calvário. A maior das vitórias você não teve que fazer nada, porque Jesus pagou o preço, vencendo a morte na cruz em seu lugar. A maior das vitórias foi como o povo e Josafá não tiveram que fazer nada, porque o Senhor pelejou por eles, e foi isso que Cristo fez. E por louvor e gratidão, encerrando, ele diz aqui no verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que de vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque, irmãos, isto é a vontade do Senhor. Eu gostaria que agora o pastor, você ficasse de pé, e nós vamos orar ao Senhor. E aquilo que é luta, a luta que você não pode fazer nada por ela, aquela luta que é impossível de você fazer pelo seu familiar, pela sua vida, pela saúde, pelo trabalho,
Senhor Jesus, na família, entre os amigos, o que você considerar que é difícil, coloque agora diante do Senhor, porque foi o que Josafá fez. Nessa hora eu te peço para que você ore pensando nas suas famílias e naqueles que estão ao seu redor. E para essa oração eu peço ao pastor Geir que ore então por nós, intercedendo juntamente conosco. E depois disso nós vamos cantar um hino, Sou Feliz com Jesus, com o presbítero Gilvan. Amém, irmãos. Vamos orar. Eu quero só ler um versículo. O apóstolo Pedro, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você lembra, ele tem cuidado, né? O Senhor Jesus ama você. Então, lançar nossa ansiedade, as nossas preocupações. Como foi bem ministrado aqui nessa noite, você talvez se encontre em uma situação extremamente difícil, mas você tem um Deus que chamou você aqui nessa noite. Talvez você tenha feito parcerias, talvez você tenha feito acordos que tenha destruído em vez de ter exaltado o nome do Senhor e que tenha atrapalhado a sua vida. Mas se arrepende, se humilha diante do Senhor, reconhece o seu erro e peça ao Senhor a misericórdia e o perdão pelas suas decisões.